cujo tema desta noite é aquilo que nós estamos vivenciando nesta semana, é falar sobre a ressurreição de Cristo, é falar sobre o sepulcro vazio. Eu gostaria de iniciar essa pregação dizendo, meu irmão e minha irmã, que todos os sepulcros da terra inteira, houve homens poderosos nesta terra, reis poderosos, homens poderosos, pessoas que pregaram a paz. Se você visitar cada sepulcro desta terra, os restos mortais destas pessoas estarão lá. Se você visitar o sepulcro de Buda, lá estarão os restos mortais de Buda. Se você visitar o sepulcro de Maomé, lá estarão os restos mortais de Maomé. Se você visitar a sepultura do Chico Xavier, lá estarão os restos mortais deste homem. Mas se você for até Jerusalém, você vai ver um sepulcro vazio, porque o nosso Deus é um Deus que vive, é um Deus ressuscitado. E eu quero dizer isso para você nessa noite: creia, Jesus está vivo. Coloque isso no seu coração. Jesus vive e está no meio de nós. Jesus está aí na sua casa neste momento, meu irmão e minha irmã. Jesus está querendo fazer e realizar milagres na sua vida. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 640, vai dizer que o primeiro sinal, o primeiro elemento da Páscoa, que dá certeza aos discípulos, que coloca já uma esperança no coração deles, é o sepulcro vazio. Quando as santas mulheres chegam ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio, ali elas já alimentam uma esperança no coração delas de que Jesus havia ressuscitado após os anjos falarem com elas. Ali também Pedro e João, quando adentram o sepulcro, Pedro olha e não acredita em que está vendo, mas a palavra de Deus vai dizer que quando o discípulo amado adentrou o sepulcro, ele viu e creu, ele acreditou e lembrou daquilo que Jesus dizia para eles. E eu quero dizer nesta noite, o sepulcro está vazio e Jesus reina, Jesus vive na minha e na sua vida. Eu quero convidar você que tem a disponibilidade de pegar a palavra de Deus e nós vamos ler ela, porque não seria nada isso aqui sem essa palavra, sem a palavra de Deus que é viva e eficaz em nosso meio. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 26, enquanto você pega a sua palavra, eu gostaria de ir me apresentando. Meu nome é Denilson Ferreira, eu moro na cidade de Neves Paulista, eu tenho 32 anos de idade. Faço parte da Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria já há quase 3 anos. Sou membro permanente da fraternidade. E é com muita alegria e com muito amor no coração que eu estou aqui nesta noite para pregar e falar da palavra de Deus com você. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 26, São Paulo vai dizer assim: irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus, e sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos, embora não achassem nele culpa alguma de morte. Pediram a Pilatos que lhe tirassem a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-o no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de dizer aquilo que está no rito bizantino da missa da noite da vigília da Páscoa, que vai dizer: Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. Como já dizia no começo desta pregação, e como Mauro já disse na sua oração enquanto ele conduzia, nós cremos em um Deus vivo, nós cremos em um Deus que
tem poder, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 14, que vai dizer: nós cremos que Jesus morreu e em seguida Ele ressuscitou. Assim também o apóstolo Paulo creu quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, e uma luz brilhou para aquele homem e ele se converteu, porque ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. E a partir deste momento que ele teve esse encontro com Cristo ressuscitado, São Paulo então vai até Antioquia e começa a pregar esta palavra que nós ouvimos aqui. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 653, vai dizer que a ressurreição está estreitamente ligada com a encarnação do Verbo Divino. E eu gostaria de iniciar essa explanação para que você entendesse a que Jesus veio, para quem Jesus veio e por que Ele veio. São Bernardo de Claraval, lendo o que está em Isaías capítulo 6, versículo 8, que vai dizer: ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Então ouviu-se uma voz que disse: eis-me aqui, envia-me. São Bernardo de Claraval vai fazer uma reflexão que no céu Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, mas aconteceu algo. O homem pecou, e quando o homem pecou, meu irmão, minha irmã, houve uma contenda entre a justiça divina e a misericórdia divina, na onde a justiça divina dizia: se o homem não for condenado, o que será de mim? E a misericórdia replicava: e se o homem não for perdoado, o que será de mim? Então Deus decidiu que pela morte de um inocente o homem seria perdoado, mas quando ele olha para a terra, ele não vê ninguém que pode satisfazer a justiça, como está escrito no Salmo 32, versículo 13, que vai dizer: o Senhor olha do céu e vê todos os homens. E no Salmo 13, no versículo 1, vai dizer: não há quem faça o bem, não há um só que faça o bem. Deus não encontrou ninguém na terra. Então Deus olhou para o céu e viu os anjos, os serafins, os querubins, e estes permaneceram em silêncio. Então ouviu-se uma voz no céu que disse: eis-me aqui, envia-me. Esta voz era do Verbo, era do Filho amado. A voz que dizia: eis-me aqui, envia-me, era do Filho amado. E o Verbo dizia ao Pai: envia-me, porque um anjo é pura criatura, não adiantará nada o Senhor enviar um anjo. Não adiantará, não satisfará a justiça, e mesmo que ele fosse, não adiantaria, porque nós já repreendemos o homem, nós já mostramos o amor, nós já mostramos milagres, nós já mostramos a libertação, mas o homem não entende. Então o momento perfeito é este, para que eu vá e demonstre o verdadeiro amor pela humanidade. O Verbo diz ao Pai. O Pai então replica: mas filho, você quando for para a terra terá uma vida de trabalho. 30 anos você trabalhará como auxiliar de um artífice, de um carpinteiro. Você será tratado com negra ingratidão. Terá poucas pessoas que acreditarão em você, poucos te seguirão. Mas a maior parte te desprezará, te chamará de louco, te chamará de samaritano, te chamará de impostor e feiticeiro. Você será cuspido, açoitado, e por fim te matarão, colocando-te no madeiro da cruz. E o Verbo diz ao Pai: não importa, contudo, a tudo me sujeito, contanto que seja salvo o homem. Aqui estou, envia-me. E foi decretada no céu então esta sentença, que o Verbo viria para a terra para morrer pelo pecado da humanidade, para morrer pelos homens e resgatar todas as almas para Deus.
E assim como está em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo se fez carne, meu irmão e minha irmã, no seio puríssimo da Virgem Santíssima. Como vai dizer Santo Agostinho, pela alma corrompida de uma mulher entrou a doença, mas pelo corpo íntegro de outra mulher entrou a saúde. Por meio de Nossa Senhora, Jesus nos veio. Nasceu numa simples manjedoura, foi colocado numa manjedoura, desprovido de todas as coisas, viveu na pobreza, viveu sujeito ao sofrimento, aos tormentos. Jesus passou dias difíceis na sua infância, tendo que fugir para não ser morto. Viveu uma vida de trabalhos, como o Pai já havia dito a ele. E então, até que ele chega o seu momento, o momento derradeiro, o momento da cruz, e Jesus morre pela humanidade. Ferido, flagelado, transpassado, o Rei dos Reis morre pela humanidade. Mas como São Paulo vai dizer no versículo 29 e 30, que foi lido para você, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão e minha irmã, o sepulcro não segurou Jesus, a pedra pesada não reteu o corpo santo do Senhor. Jesus não parou na cruz, Jesus não parou na morte, Jesus vive. Jesus está vivo no meio de nós. E São Paulo pregava isso com eficácia, dizendo: eu vos transmiti o que eu mesmo recebi de Cristo ressuscitado. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Jesus é um Deus vivo, e eu quero que você entenda isso nesta noite. 2 pontos que você precisa entender nesta noite é que Jesus vive. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós não entendemos isso, e nós vivemos nos frustrando, nós vivemos angustiados. Quando uma doença bate a nossa porta, nós entristecemos. Quando as coisas, as tribulações vêm, nosso coração fica contrito, fica triste. Nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos acreditar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa o que você tem passado, Jesus é um Deus vivo, e Jesus quer fazer na sua vida. Jesus é um Deus que ama, Jesus é um Deus que age, Jesus é um Deus presente, é um Deus que está perto, não está longe. E Ele ressuscitou, meu irmão. Ele não parou na morte, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou para que eu e você também pudéssemos ressuscitar com Ele. Como está escrito no livro de Romanos capítulo 6, versículo 4, que vai dizer: a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Eu e você nesta noite, meu irmão, é chamado a acreditar nesta ressurreição, é chamado a acreditar nesse Cristo vivo que quer agir na sua vida, é chamado a acreditar e a renunciar todo o pecado, toda a vida pecaminosa, é chamado a renunciar todos os prazeres da carne, é chamado a renunciar todas as coisas mundanas. Você é chamado hoje à conversão, pela morte do Cordeiro e pela vida, pelo Cristo ressuscitado, pelo Cristo que vive em mim, pelo Cristo que vive em ti, para que nós tenhamos a vida plena, a vida eterna. Nós somos chamados a entender isto. Jesus não morreu em vão, meu irmão. Jesus não morreu para que você continuasse no seu pecado. Jesus não morreu para que você continuasse enfermo. Jesus não morreu para que a sua família fosse destruída. Jesus morreu para que você e sua casa tenham salvação e vida plena em Cristo. Você precisa entender isso nesta noite. E assim como o apóstolo Paulo vai dizer: se morrermos com Cristo, com Ele nós viveremos. É preciso você entender 2 pontos nesta noite. Primeiro é crer que Jesus é vivo.
para que Ele possa realizar na sua vida, para que você tenha uma experiência com Ele, para que Ele possa fazer os milagres necessários, para que Ele possa te chamar pelo seu nome. Você precisa entender isso, que Jesus é um Deus vivo. E a segunda coisa que você tem que entender nesta noite é que você é chamado a ser testemunha deste Cristo ressuscitado, deste Cristo que deu a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos amar perfeitamente Ele e somente a Ele. Como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, toda a santidade consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. Você precisa hoje fazer esta experiência com Cristo ressuscitado, e entender e crer, meu irmão. Você é chamado a crer, como o apóstolo João, quando ele entrou no sepulcro vazio e viu que estava vazio, e ele acreditou, vai dizer a palavra. Ele acreditou que Jesus estava vivo, que Jesus voltaria a aparecer para eles. Você é chamado a fazer uma experiência como Maria Madalena, quando estava ali e ouviu Jesus, quando ela estava ali chorando, procurando o corpo de Jesus, e ouviu a voz de alguém dizendo para ela, perguntando: o que procurais? E ela responde: o corpo do meu mestre estava aqui, se foi o Senhor quem tirou, diga-me onde colocou, para que eu possa ir até Ele. E então, Jesus falando com ela, mas ela não reconheceu Jesus na aparência, ela não reconheceu Jesus no tom da voz, mas quando Jesus disse Maria, quando Jesus chamou ela pelo nome, ela teve uma experiência com Cristo ressuscitado. Meu irmão, quero dizer para você nesta noite, hoje Jesus te chama pelo seu nome. Faça essa experiência com Ele. Assim como Maria Madalena, quando ouviu o jeito que Jesus chamava ela, ela reconheceu o Cristo ressuscitado. Jesus te chama pelo nome hoje. Jesus te faz um convite, como Mauro dizia, que hoje você talvez está aí sem fazer nada, a sua caminhada está morta. Você é chamado a se levantar, meu irmão, nesta noite. Você é chamado a tomar posse disso. Você é chamado a tomar posse do Cristo ressuscitado na sua vida, ser feliz com Ele. Tomar posse e fazer uma experiência verdadeira com Cristo, como São Pedro fez uma experiência verdadeira com Cristo ressuscitado, quando Jesus dizia para ele: confirma os seus irmãos na fé. Pedro tomou posse disso, e quando ele viu Cristo ressuscitado, teve a experiência. A comunidade cristã só acreditou quando Pedro deu a palavra: Cristo está vivo, como vai dizer em Lucas 24:34. A comunidade disse que era verdade porque ouviu o testemunho de São Pedro. Você também é chamado a ser este testemunho, de ser esta verdade na vida das pessoas, de apresentar este Jesus vivo, este Jesus ressuscitado, para que as pessoas tomem posse dele, para que as almas sejam libertadas de todo o cativeiro demoníaco, de todas as ciladas diabólicas, para que as almas busquem mais a Deus. Estes tempos que nós vivemos são terríveis, e as pessoas não estão conseguindo compreender o chamado de Deus para a conversão, o chamado de Deus a estar mais na presença dEle, o chamado de Deus a estar mais perto de Cristo ressuscitado, a fazer uma experiência verdadeira com Ele. Você é chamado a fazer uma experiência como São Tomé fez. São Tomé estava desacreditado, um homem incrédulo, mas quando ele teve a experiência com Cristo ressuscitado, e ele teve a oportunidade de tocar nas chagas de Jesus, ali toda a incredulidade caiu por terra, e São Tomé fez uma experiência verdadeira com este Cristo vivo. Você também é chamado a ter essa experiência na sua vida, a tocar as chagas de Cristo, a adentrar, a se esconder nas chagas de Cristo, para que toda a incredulidade da sua vida caia por terra. Você que não tem mais uma fé fervorosa, uma devoção fervorosa, você que nem tem ido mais às missas, você que às vezes não tem conseguido nem rezar o seu rosário, meu irmão, nesta noite você é chamado a fazer uma experiência com Cristo ressuscitado. Assim como Tomé caiu por terra toda a incredulidade da sua vida. Se você tem alguma dúvida sobre a Igreja Católica, se você tem alguma dúvida sobre a doutrina, que caia por terra toda a incredulidade da sua vida a partir do momento que você fizer uma experiência com Cristo
ressuscitado. E você é chamado a fazer esta experiência, como os discípulos de Emaús, que quando Jesus morreu, eles estavam voltando para casa, eles estavam pegando o caminho de volta. Meu irmão, Jesus dizia: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas ainda assim a misericórdia de Cristo os alcançou, e no meio do caminho Jesus se encontrou com eles. Apesar deles não reconhecerem Jesus, e apesar da palavra abrasarem os corações, eles não reconheceram. E então, em determinado momento, ao partir do pão, vai dizer a palavra de Deus, eles reconheceram Cristo, e ali eles tiveram uma experiência verdadeira com Cristo ressuscitado. Você é chamado a ter essa experiência, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos tempos difíceis no qual nós estamos sem a Eucaristia, mas você é chamado a comungar Cristo espiritualmente, de maneira espiritual, com um desejo ardente no seu coração, de comungar este Deus verdadeiramente, reconhecê-lo no partir do pão, reconhecê-lo na hóstia consagrada, fazer uma experiência com Cristo, a Eucaristia, o Cristo ressuscitado, meu irmão. Você é chamado a ter o poder, a força da Eucaristia, e mesmo neste momento em que nós estamos sem, as missas ainda estão sendo celebradas, e você precisa acreditar no poder deste Cristo, que vive em nós e que quer curar a sua casa, a sua família, que quer restaurar tudo em você. Você precisa fazer uma experiência com Cristo ressuscitado. Como eu disse no início, quando Paulo ia para Damasco para prender os cristãos, Paulo ele era destemido como um soldado que ia atrás da sua casa, e ali ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado, e ali as escamas dos seus olhos, aí ele ficou cego 3 dias, e ali depois que Ananias rezou por ele recuperou a visão, as escamas caíram dos seus olhos. Nesta noite você é chamado a ter uma experiência com Cristo ressuscitado, de tal maneira que tudo aquilo que opaca a sua visão, que não tem deixado você acreditar verdadeiramente em Jesus, que tem te afastado deste Cristo que é vivo verdadeiramente, você é chamado nesta noite a fazer essa experiência de que todas as escamas caiam dos seus olhos, e você acredite, você creia neste Cristo que tem poder na sua vida, na minha vida, meu irmão. Porque muitas vezes nós rezamos rosário, muitas vezes nós participamos da Santa Missa, muitas vezes até pregamos e falamos de Jesus, mas nós não o conhecemos verdadeiramente. Nós falamos daquilo que não conhecemos, mas nesta noite você é chamado a falar daquilo que você conhece, a dar um testemunho verdadeiro. É preciso você sair da superfície, entrar nas águas mais profundas e se encontrar com Cristo ressuscitado, porque Ele vive. Ele vive. Qual é a doença que está na sua casa? O que você tem passado? Qual é a dor, o sofrimento que está na sua casa? Você é chamado, meu irmão, a fazer a mesma experiência que aquele leproso fez. Porque muito mais do que você quer a cura, eu quero dizer para você, muito mais do que você quer ser curado, Cristo ressuscitado quer curar você. E como aquele leproso que disse: Senhor, se o Senhor queres, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: fique curado, eu quero. Jesus quer te curar. Jesus quer curar as feridas do seu coração. Jesus quer curar a sua saúde física, a sua saúde mental, espiritual, seja lá qual for a área da sua vida que esteja doente, meu irmão. Jesus quer te curar. Faça essa experiência, acredite no Cristo ressuscitado, e você verá grandes coisas acontecerem na sua vida. Você verá a glória de Deus adentrando a sua casa. Qual é o problema que você vem passando na sua família, na sua casa? É um divórcio, é um adultério, é uma doença também no seu parentesco, seja lá o que for, meu irmão, você é chamado nesta noite a fazer uma experiência com Cristo ressuscitado, porque eu quero dizer mais uma vez, mais do que você quer que a sua família seja restaurada, Cristo quer salvar a sua casa. Cristo ressuscitado quer adentrar na sua família.
Cristo ressuscitado quer operar curas, milagres, prodígios dentro da tua casa, dentro da tua família. Ele quer fazer, quer realizar em você, como um dia ele entrou na casa de Zaqueu e disse: a salvação entrou na sua casa. Qual o pecado que tem te afligido, meu irmão? O que tem acontecido em você? Você é chamado a fazer a mesma experiência que o filho pródigo, quando voltou para casa, e ao invés do pai ficar esperando, o pai foi de encontro com o filho e abraçou. Mais que você quer ser perdoado, Cristo quer perdoar os seus pecados. E o segundo ponto desta noite que nós somos chamados a meditar, meu irmão, é que nós somos chamados a ser testemunhas deste Cristo ressuscitado. Como vai dizer no Catecismo, no parágrafo 642, a fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos e que estavam no meio dessa comunidade. Estas testemunhas são, antes de tudo, Pedro e os 12 apóstolos, mas não somente eles. Paulo também cita em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 4 ao 8, que mais de 500 pessoas viram. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, de uma vez só, meu irmão. É um fato histórico que traz para nós a confiança de que Cristo é verdadeiramente vivo. E como ser testemunhas de Cristo, verdadeiramente sermos testemunhas. Como ser testemunhas? Como os apóstolos foram testemunhas? Anunciando primeiramente a palavra de Deus e pregando com assombro a palavra de Deus. Como Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e que em uma única pregação, em uma única explanação, converteram 3.000 pessoas. E numa segunda vez, que está em Atos 4, ajuntaram a esse número 5.000 pessoas. Como São Paulo, que pregava e convertia os gentios, os pagãos. Como Felipe, quando se encontrou com o eunuco e explanou a palavra, pregou a palavra para aquele homem foi batizado, creu no Senhor Jesus e se converteu. Nós somos chamados a ser testemunhas através da pregação da palavra, e não somente com a boca, com as palavras, mas também com a nossa vida, com o nosso exemplo. Os apóstolos davam exemplo de vida e pregavam com a vida. Nós somos chamados a dar testemunho também com milagres, com curas. Nós somos chamados a dar testemunhos com conversões a partir dos nossos exemplos, como os apóstolos faziam, como a cura do coxo que estava lá à porta. Pedro e João passaram e disseram para ele ser curado, e ele foi curado. Quando a sombra de Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Os lenços que tocavam em São Paulo curavam as pessoas. Nós somos chamados, nós temos esse chamado a sermos testemunhas deste Cristo que é vivo. Nós somos chamados também a dar testemunho, principalmente a sermos novos Cristos para as pessoas, a ponto de, como está escrito em Atos 14, versículo 11, que as pessoas olhavam para Paulo e Silas e diziam: são deuses em figuras de homens. E eles falavam: não, nós pregamos, não vem nada de nós, não é nada por nós, mas é para a glória de Deus, nós pregamos em nome de Jesus. Era Jesus ressuscitado que habitava o coração daqueles homens. E como São Paulo dizia: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O Cristo ressuscitado estava na figura daqueles homens. E é assim que nós somos chamados a ser testemunha. É assim que você é chamado a dar testemunho deste Cristo, meu irmão. A dar testemunho deste Cristo com a própria vida, se preciso, como os apóstolos, como São Pedro, que foi pregado na cruz, como São Paulo, que foi decapitado, como outros apóstolos foram esfolados, apedrejados, crucificados. Meu irmão, nós somos chamados a dar testemunhos com a nossa vida. Testemunhos esses que foram seguidos pelos santos mártires da igreja. Nós somos chamados a dar este testemunho. O sepulcro está vazio, meu irmão. Cristo vive. E você é chamado a dar testemunho deste Cristo. Nós vamos já encerrando. Que você possa entender isso nesta noite. Nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que tem poder.
poder na sua vida, poder na minha vida. Eu convido você a neste momento a fazer uma experiência verdadeira de oração, que você possa querer experimentar, ter essa experiência com Cristo ressuscitado, para que você não mais fique na superfície, fique na superficialidade, mas que você adentre o verdadeiro mistério deste Cristo que vive, deste Cristo que tem poder para nos curar. E por mais que os momentos sejam tristes, que você seja feliz pela ressurreição deste Senhor. Fala para Ele que você quer fazer uma experiência verdadeira com Ele. Fala para Ele que você quer acreditar verdadeiramente que Ele está vivo e que Ele está na sua vida, que Ele quer agir no seu coração. Fala para Ele, faça essa experiência hoje, meu irmão, minha irmã, e deixa Cristo reinar em você, deixa Cristo produzir em você as obras que Ele tem para a sua vida. Aceite o seu chamado, aceite e seja testemunha deste Cristo que quer ser na sua vida tudo o que você necessita, tudo o que você precisa. Reze, peça, faça essa experiência nesta noite com este Deus maravilhoso. Vamos cantar.